O Trilhas da Democracia de hoje debate a importância e o significado da obra de Florestan Fernandes, que, caso estivesse vivo, estaria comemorando 100 anos de vida. Os nossos convidados são Diogo Valença, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e Ricardo Chiota, que realiza o seu pós-doutoramento no programa de pós-graduação de Sociologia Política da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Diogo, Ricardo, sejam bem-vindos ao Trilhas da Democracia. Diogo, nesse contexto em que parece que as práticas, na verdade só parece que as práticas racistas se exacerbaram, qual é a importância, qual é o legado das obras de Florestan Fernandes que podem nos auxiliar a entender esse processo em curso? Boa noite, Marco. Boa noite, Ricardo. Eu poderia começar dizendo que Florestan Fernandes escreveu uma obra fundamental para entender não só o Brasil, mas também a América Latina. Em termos da questão racial, essa foi uma problemática fundamental para que Florestan Fernandes pensasse a própria democracia brasileira. Então, quando ele começa a escrever seus estudos sobre preconceito de cor e discriminação racial na cidade de São Paulo, em início da década de 50, ele já chamava atenção para essa problemática fundamental, que é a questão da democracia em termos da inclusão do povo negro, né, na sociedade brasileira. E Florestan Fernandes, ao realizar seus estudos, dialogou diretamente com os movimentos sociais negros da sua época, né? Participaram das suas pesquisas antigos militantes da Frente Negra Brasileira, e esse diálogo com o movimento negro foi fundamental para que Florestan Fernandes elaborasse suas próprias ideias. As categorias de pensamento dele na questão racial tem esse diálogo direto. Depois ele vai produzir a sua tese de cátedra em 1964, que se chama A Integração do Negro na Sociedade de Classes, em que ele mostra durante todo o livro que não houve essa integração, né? Fruto da discriminação racial e do racismo. Então, é um livro de peso, de fôlego, que foi publicado em 2 volumes, e ele vê a questão do negro como a própria emergência do povo na história brasileira. E a questão racial é a temática central da obra de Florestan Fernandes, que o vincula a outros problemas. Por exemplo, a gente não pode pensar a questão do subdesenvolvimento e do capitalismo dependente sem conhecer os estudos sobre o negro do Florestan Fernandes. E na integração do negro na sociedade de classes, ele lança a seguinte hipótese, de que o racismo estava se tornando uma realidade estrutural do próprio capitalismo brasileiro, da sua ordem social competitiva. Então, depois, na década de 70, o Florestan Fernandes vai aprofundar seus estudos e já vai radicalizar politicamente a sua visão, né? É uma obra fundamental lida pelos militantes dos movimentos negros da década de 70, inclusive vai ser uma das influências do movimento negro unificado, e ele mantém uma relação de amizade muito forte com militantes históricos do movimento negro, como, por exemplo, o Abdias Nascimento e o José Correia Leite. Já na década de 80, no livro O Significado do Protesto Negro, que foi reeditado recentemente pela editora Expressão Popular, o Florestan Fernandes lança uma perspectiva antirracista que está próxima às suas convicções socialistas, né? Florestan Fernandes entendia que a luta antirracista deveria se vincular a um programa político de crítica e de superação da própria ordem
capitalista. Para os tempos atuais, a obra de Florestan Fernandes é fundamental porque ele desvela, né, as condições perversas do racismo no Brasil e como esse racismo se relaciona a diversas outras formas de exploração e de expropriação, né, dos trabalhadores e das camadas populares. Eu acho que o que o Diogo trouxe é muito importante na reflexão de Florestan Fernandes, quando ele relaciona o destino histórico dos afrodescendentes no Brasil com a própria democracia brasileira. E, nesse sentido, ele vai utilizar a experiência social desses grupos, né, marginalizados, para mostrar como que essa democracia que nós temos construído com muita dificuldade é uma democracia restrita, né? É uma democracia que acaba por não integrar todo o contingente da população nos seus meandros, na sua forma organizativa do poder. Um ponto que eu acho muito interessante desse livro, que talvez traz atualidade para o Florestan, eu até escrevi um tópico sobre ele, chamado A Democracia e Desracialização da Economia Política, no meu livro chamado Brasil, Terra da Contra-Revolução, que é uma tese na qual eu dialogo com o Florestan Fernandes, e que ele vai dizer assim, que como há essa demanda por uma integração do negro na sociedade de classe, Florestan vai falar assim que há um afã, né? Havia um afã de pertencer ao sistema por parte dessa população, e isso tem sido historicamente barrado pela sociedade inclusiva, né? Por aquilo que ele chama de uma raça dominante branca. E o que Florestan vai dizer é que na década de 20, os movimentos sociais no meio negro foram os grandes promotores da democracia no Brasil. Eles desvendaram o mito da democracia racial de Gilberto Freire, eles se organizaram, eles tentaram fazer de tudo para participar dessa sociedade, só que eles foram solenemente ignorados, né? Quando demandavam as suas questões para os jornais diziam que tinham que ser encaminhadas para os partidos políticos, e tradicionalmente os partidos políticos são monopolizados, né, por essa raça dominante, por assim dizer. E o que Florestan Fernandes vai mostrar é que é a existência de uma economia política no Brasil profundamente racializada, na medida em que ela barra a participação coletiva do negro e do mulato nessa sociedade. E aí por trás há todo um debate com Gilberto Freire em relação à questão da ascensão social no Brasil. Florestan diz, olha, o negro só pode ascender socialmente enquanto indivíduo, tal como na antiga ordem estamental, né, na interpretação que ele faz do Brasil, e não enquanto contingente massivo. E quando o negro tentou se organizar coletivamente para pleitear esses espaços, tanto na economia quanto na política, ele foi solenemente, né, barrado pela sociedade, pelos grupos no poder. Então, o que ele está mostrando é que existe uma barreira, além de classe, uma barreira racial para esse contingente da população que impede que ela consiga se integrar nessa sociedade. E isso é um sintoma de que essa democracia que nós temos tanta dificuldade para construir, ela, na verdade, não se realiza, porque é impossível, vai dizer Florestan Fernandes, né, uma sociedade democrática se você tem um largo contingente da população que está banida desses espaços de poder, tanto na economia quanto na política. Daí que ele vai dizer a ascensão do negro é uma ascensão que ocorre por meio de indivíduos e não de uma consciência coletiva socialista, como ele vai defendeu nos anos 70. Então, essa problemática é muito importante porque, teoricamente, nesse livro, ele está vinculando o destino da população, desse grande contingente da população brasileira. Afinal, né, o Brasil é um país predominantemente negro, né, houve políticas imigratórias para tentar embranquecê-lo, mas isso não foi suficiente. Então, o que ele está apontando é esse drama vivenciado pela população negra e que ele vai mostrar lá, né, na integração do negro na sociedade de classe, como que as mulheres negras foram as primeiras a se integrarem nessa nova sociedade. Diogo, eu gostaria de voltar a essa questão da estrutura familiar e também falar do forte apego que Florestan tinha em relação ao ensino público, né?
E gostaria que tu vinculasse essas duas questões, né, que fazem parte das preocupações históricas do Florestan. Volto a dizer, essa preocupação, ainda que tenha sido polêmica, né, recuperada de maneira polêmica na obra do Florestan, e das esperanças que Florestan tinha em relação ao desenvolvimento do ensino público, né, como uma forma de mobilidade social, uma mobilidade social possível dentro das estruturas do capitalismo brasileiro, de um capitalismo periférico existente no Brasil. Há um dado biográfico do Florestan Fernandes que é pouco conhecido, é que o Florestan ele conviveu, ele junto com sua mãe, Dona Fernandes, empregada doméstica, analfabeta, conviveu com uma família negra, né? Então, Florestan Fernandes sofreu as mesmas privações, né, que o povo negro, né, sofre historicamente no Brasil. Então, quando Florestan Fernandes escreve no primeiro volume do livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes e trata do legado da raça branca para o país, ele mostra como as condições sociais, econômicas, culturais precárias do povo negro cria situações de anomia, né? Mas anomia para Florestan Fernandes não quer dizer necessariamente ausência de conflitos. A anomia ela é criada politicamente pelos grupos dominantes, pelas elites brancas dos grupos dominantes, como uma forma de controle político e social da população negra. Então, muitos críticos do Florestan Fernandes não levam em conta exatamente o que ele queria dizer por esse termo anomia, né? Que ele retira da tradição sociológica durkheimiana, mas, na verdade, é uma denúncia política, de certa forma, né, das condições de precariedade e das barreiras que são impostas ao povo negro para a sua ascensão. Tanto que o livro é formado em duas partes, né, escrito em duas partes. A primeira parte se chama O Legado da Raça Branca e o segundo No Limiar de uma Nova Era, porque Florestan Fernandes está mostrando o tempo todo como o próprio povo negro se organizou, começa a se organizar para enfrentar as condições adversas que lhe são, digamos assim, impostas por um meio político de dominação e de imposição de barreiras para a sua ascensão coletiva, né? O termo que Florestan Fernandes fala, e o que ele gostaria de ver, era uma ascensão coletiva do povo negro. Em relação ao tema da educação, Florestan Fernandes foi um árduo defensor, durante toda a sua vida, da escola pública. Ele acreditava que a verba pública deveria ser dirigida para a escola pública. Ele participou da campanha em defesa da escola pública, né, em fins da década de 50, começo da década de 60, e como deputado parlamentar, como deputado na Constituinte, depois como deputado, foi uma das esferas de atuação. Inclusive, ele propôs um projeto de Constituição em que falava explicitamente de que deveriam ser destinadas bolsas para a manutenção integral do estudante negro, para que essas desigualdades pudessem ser corrigidas. Então, a questão educacional se relaciona, para Florestan Fernandes, com essa tentativa, essa proposta de superação das condições adversas para a grande maioria da população brasileira, que é negra, né? Então, eu diria que as duas, a escola pública e a questão do negro, estão relacionadas. Ricardo, nós poderíamos agora começar a falar sobre um outro clássico de Florestan Fernandes, publicado em meados da década de 70, que foi A Revolução Burguesa no Brasil. A obra representa
uma ruptura com as análises que eram feitas até então sobre o processo revolucionário burguês, o processo de modernização existente no Brasil. E é nessa obra que Florestan se utiliza do conceito de modernização conservadora, do Barrington Moore Jr., de revolução pelo alto também, numa análise que é muito próxima daquela que Gramsci fez acerca da revolução passiva no Risorgimento italiano. E isso teve profundas implicações para a forma de afirmação do capitalismo no Brasil, um capitalismo periférico, e que seria um obstáculo ao desenvolvimento da democracia, ou seja, a tese da autocracia burguesa no Brasil. O que ainda existe de válido nessa análise de Florestan sobre o Brasil contemporâneo? Bom, eu acho, do meu ponto de vista, assim, que esse livro ele é fundamental para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil, pela teoria que ele constrói, né, do que é o capitalismo brasileiro. Assim. Então, ali, Florestan, nesse livro, vai construir uma teoria do capitalismo dependente, que é um tipo de capitalismo que promove um tipo específico de transformação que é distinta do que ocorreu, né, na Itália, no caso que Gramsci vai analisar, ou mesmo em relação a um conceito de modernização conservadora. Por quê? Porque ele vai dizer que é uma história triste, essa nossa história brasileira, que ela se recompõe simultaneamente a partir de dentro da dominação burguesa e a partir de fora, pela dominação imperialista. E ela produz constantemente novos modelos de desenvolvimento capitalista que exigem sempre essa conciliação de formas arcaicas com formas modernas, né? E a articulação de antigas estruturas coloniais, né, bem visíveis, a novas estruturas coloniais disfarçadas. Eu, retomando esse livro há pouco, que eu escrevi um texto sobre o Estado de Florestan Fernandes, eu vi que ele é muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil, porque Florestan vai dizer assim, pegando por esse viés do Estado, isso é uma coisa que ninguém quase discutiu na obra de Florestan, basicamente ninguém no levantamento que eu fiz. Ele vai dizer que o Estado brasileiro é um Estado que é metade Leviatã e metade Behemoth. Esses dois monstros fazem parte da escatologia hebraica e são títulos de livros famosos do pensamento político ocidental, né? Um de Leviatã e o outro de Franz Neumann. Florestan quer dizer que o Estado brasileiro ele é um Estado Leviatã para as classes dominantes, no sentido de que assegura os direitos de propriedade, institui os direitos, ao passo que para a classe trabalhadora, para os demais, das demais classes sociais, ele é um Estado behemoth, é um Estado totalitário, é um Estado autoritário, autocrático, é um Estado construído para servir a essas classes dominantes, garantir os seus privilégios e, ao mesmo tempo, um Estado para oprimir, né, e impedir qualquer tipo de participação política das classes dominadas, do que Florestan chamava dos de baixo. Então, eu creio que esse livro, apesar de ser datado, por ele ter um alcance teórico muito grande, ele pode contribuir muito para pensar o Brasil hoje, atualizando a discussão que ele traz, né? Pensando hoje que o Brasil é um país que perdeu todo o seu parque industrial, aquela economia que havia nos anos 80, né? Há um processo né, que vem ocorrendo assim de a economia se tornar uma economia profundamente financiarizada, e a própria burguesia brasileira está perdendo espaço no interior do Estado para o imperialismo. Então, eu creio que essa abordagem teórica que Florestan produz nesse livro é muito importante, é fundamental para a gente entender o Brasil de hoje, porque ele, de certo modo, já estava antevendo a possibilidade de uma regressão neocolonial, de uma perda do espaço de poder da burguesia interna, da burguesia brasileira, que cada vez mais está se internacionalizando, e isso não é algo a contrapelo, mas é algo que parte de uma vontade interna, um desejo dessa burguesia, e isso permite a gente pensar numa transformação, que deve ser uma transformação pautada num projeto de hegemonia das classes populares, né, das classes subalternas, dos trabalhadores. Então, creio que esse livro ele ainda continua fundamental para a gente entender, né, atualizando as informações históricas, obviamente, o Brasil contemporâneo.
Diogo, quer dizer, a obra, como bem disse Ricardo, é datada de meados da década de 70, se vivia em meio à ditadura civil-militar no Brasil. É uma obra que é publicada também no mesmo contexto dos Donos do Poder, do Raimundo Fauro, e a sensação na leitura, apesar de dois horizontes teóricos conceituais distintos, né, mas a sensação que se tem após a leitura dos Donos do Poder e da Revolução Burguesa no Brasil é uma sensação de asfixia, né? De asfixia em relação às possibilidades do desenvolvimento de uma democracia, da radicalização da democracia no Brasil. Essa sensação volta à tona nos dias de hoje, na atual conjuntura vivida no país? Bem, essa é uma questão muito difícil de Florestan Fernandes. Ele sempre se valeu do pessimismo da inteligência e do otimismo da vontade. O Florestan Fernandes era muito crítico da chamada Nova República e escrevia sempre Nova República entre aspas. Os seus textos posteriores à Revolução Burguesa no Brasil, de análise política, apontam constantemente que a Nova República, na sua transição transada, como diria Jânio de Freitas, e na sua transição lenta, gradual e segura, foi uma forma de resguardar as posições dos donos do poder e seus privilégios. Florestan Fernandes acreditava em vários momentos de ruptura. Ele acreditou que a Constituição poderia ser um deles. Mas esse momento de ruptura, o Florestan Fernandes verifica depois que não houve. Então, eu diria que essa visão pessimista desse fechamento, dessa história de circuito fechado, ela sempre, talvez esteve presente. E o que eu acho é que Florestan Fernandes acredita na possibilidade de mobilização popular, que é a única alternativa possível para a gente superar essa história de circuito fechado. Eu queria acrescentar que a teorização que ele fala do capitalismo independente, como bem sinalizou Ricardo na sua fala, é uma teorização válida, fazendo as devidas ressalvas históricas para o momento atual. Não só para entender o atual processo de regressão colonial, isso, dessa articulação entre nexos neocoloniais de dependência, mas para entender as características do sistema capitalista mundial, né? As nações centrais possuem, por exemplo, suas próprias periferias internas. Então, a categoria de capitalismo depende de uma amplitude muito maior que talvez o Florestan Fernandes pensasse na década de 70. E um elemento marcante que eu considero uma categoria fundamental e no Brasil é a de autocracia burguesa, que eu diria formas como Florestan Fernandes interpreta, né, as características fascistas do Estado brasileiro. Ele tem textos sobre isso, na década de 70, sobre o fascismo na América Latina, que são fundamentais para entender o momento político atual. Eu responderia dessa forma. Ricardo, o termo autocracia burguesa, né, comenta-se que é, na verdade, uma recorrência de Florestan, uma recuperação de Florestan do termo autocracia, que era utilizado no contexto da Revolução Russa, da crítica de Lenin, e que, na verdade, carece de rigor para caracterizar aquilo que aconteceu no Brasil no período da ditadura de 64. Né?
Qual é a validade, não apenas para se entender o que aconteceu durante os anos da ditadura de 64, mas para se pensar no fenômeno Bolsonaro na atualidade e na emergência de um projeto proto-fascista ou já abertamente com características fascistas? Olha, Marco, esse termo autocracia burguesa, ele está vinculado ao que ocorreu em 64, né? O golpe de Estado. Para o Florestan, esse golpe de Estado foi o momento em que o conjunto da burguesia, né, as frações mais abastadas, vinculadas ao capital internacional, a burguesia industrial e financeira, tomaram para si o Estado. Até então, elas dividiam essa hegemonia com setores oligárquicos, e é nesse momento que essa burguesia consegue tomar para si o Estado. E aí, o desfecho da Revolução Burguesa no Brasil não é a construção de uma sociedade burguesa democrática, uma democracia burguesa democrática, não uma democracia burguesa, mas de uma autocracia burguesa. E aí ele vai dizer que essa autocracia burguesa, ela se forma como esse Estado, que ele chama de Estado sincrético, que é o leviatã das classes proprietárias, das classes dominantes, garante os direitos de propriedade, herança, funciona como Estado democrático de direito. E para os despossuídos, ele é behemoth, é o Estado forte que garante o lucro da iniciativa privada e dos monopólios, valente dos meios que forem necessários. Nesse sentido, o behemoth, né, o que é o behemoth para o Neumann? É o Estado nazista, que é o protótipo de todo fascismo. Então, o que Florestan está dizendo? Olha, esse Estado ele é fascista, sim, mas ele é fascista para as classes populares. Já para as classes dominantes, ele é o Leviatã, o grande Leviatã, né, que garante os direitos, que permite, sobretudo, né, os direitos de propriedade, que os contratos sejam possíveis. Então, essa dimensão que eu estava dizendo anteriormente na teorização do Florestan, o que ele vai dizer hoje? O que ocorreu hoje? Ora, essa burguesia ela acabou se integrando ainda mais a esse capital financeiro internacional, internacionalizando mais a economia brasileira, e para isso é necessária a existência desse Estado behemoth, dessa face, né, dessa face fascista do Estado. Só que é fascista para quem? Não é fascista para a burguesia, é fascista para os trabalhadores. Então, eu creio que essa reflexão do Florestan em torno do Estado dependente, ela é muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil e não se surpreender com esse Estado fascista, porque ele já estava ponderando isso em 1975, né, nesse livro, 1974, quando foi publicado, quando ele diz que o Estado brasileiro ele é behemoth, ele é fascista, nazista para as classes populares, no sentido de impedir qualquer transformação, de concebê-las como o principal inimigo da ordem. E é essa a realidade que nós estamos vivenciando hoje. Bolsonaro como uma figura representante da burguesia brasileira, né, desse desejo da burguesia de se integrar para fora com o capital estrangeiro, né, e desintegrar profundamente a sociedade para dentro. Então, eu acho que essa teorização ela continua válida na medida em que ela consegue identificar esses elementos fascistas que estão presentes hoje e que ele já estava sinalizando, como indicou Diogo, num texto que é, se não me engano, de 69 ou 71, que ele fala sobre o fascismo na América Latina e vai identificar esses traços, né, do behemoth no próprio Estado brasileiro. Só que é isso, né? Esses traços fascistas do Estado, eles são usados para reprimir a população interna, né? Nos arranjos que são feitos, né, por parte dessas frações burguesas que tomaram para si esse poder de Estado. E o que nós vemos hoje, né, com o nível de grana que está sendo destinado ao pagamento de juros da dívida, como que essas frações estrangeiras elas estão cada vez mais se apoderando do Estado brasileiro, essa abertura para os agrotóxicos, tudo o que vem ocorrendo indica nesse sentido de uma perda das posições estratégicas da burguesia brasileira, que está perdendo o seu espaço de poder político no Estado para essas burguesias imperialistas que atuam na sociedade brasileira. Bom, nós chegamos ao fim desse Trilhas da Democracia. Gostaria de agradecê-lo, Diogo, agradecê-lo, Ricardo, pela participação. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre discutindo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.